Funil de vendas e jornada do cliente. Eu adoro falar sobre esse assunto. Um funil de vendas é uma metáfora ilustrativa que te mostra o caminho pelo qual um usuário deve percorrer antes de efetivamente virar seu cliente, ou seja, comprar de você e até mesmo após a compra realizada. Veja bem, quando você utiliza o Facebook Ads, você está querendo comprar alguma coisa? Você abre o Facebook Ads para poder comprar alguma coisa? Não, né? Mas se você vai no Google e você digita shampoo para barba preço, você quer comprar alguma coisa. Pelo menos você está mais predisposto a comprar. Então você vê que as plataformas de mídia paga, elas também têm as suas peculiaridades e seus pontos específicos no que diz respeito ao momento do usuário. O Facebook ele trabalha muito com o momento do usuário. O momento que o usuário está no Facebook é o momento ideal para poder vender. Talvez o usuário ali dentro do Facebook nem saiba que ele tem uma necessidade específica. E ele vai saber se você colocar ele dentro de um funil para poder mostrar que ele tem uma necessidade, que ele tem uma dor, que você tem a solução, que ele obviamente vai considerar a sua solução, você vai mostrar que a sua solução é melhor e depois ele vai estar mais consciente para poder comprar o seu produto ou o seu serviço. A questão é o seguinte, embora seja possível você vender para público frio, o que é público frio? É o cara que nem te conhece ainda. O cara que talvez nem esteja preparado naquele momento. Mas existem algumas especificidades. Por exemplo, o valor do produto, o valor do serviço. Se for um valor abaixo de, por exemplo, R$ 97,00, a resistência é menor. Um produto de R$ 497, a resistência é maior. O cara que não te conhece, ele vai considerar muito mais se deve ou não comprar um produto de R$ 497,00. Agora, R$ 97,00, R$ 47,67, ou 50, ou 59, enfim. O cara ele tem uma resistência menor, mesmo que ele não te conheça. Então, a questão é que o funil ele serve exatamente para a gente colocar o cara em uma trajetória, educar esse cara, outros, né, porque são todas as pessoas que você vai impactar, né, dentro do seu público-alvo ou da sua persona, e aí no momento certo você vai fazer a sua oferta para que ele compre de você, ok? Antes de eu falar sobre funil, eu preciso falar de inbound marketing e outbound marketing. O inbound marketing é também conhecido como marketing de interrupção, ou melhor, o outbound marketing, também conhecido como marketing de interrupção ou marketing de saída, está promovendo um produto por meio de publicidade, promoções, relações públicas e vendas contínuas. É considerado uma versão irritante da maneira tradicional de fazer marketing, pela qual as empresas se concentram em encontrar clientes através de publicidade. Felipe, dá certo? Dá certo. É inconveniente? É inconveniente, mas ao mesmo tempo você tem que entender que o cara que ele cria uma conta no Facebook, por exemplo, ele obviamente não vai ler os termos. E nos termos de utilização tem lá que ele pode ser impactado por anúncios. Então você está utilizando uma ferramenta, impactando um usuário que mesmo que ele não conheça você, ele pode estar propenso a comprar o seu produto. Então você consegue ter bons resultados vendendo para quem não te conhece. Sim, mas quando você trabalha um funil, você consegue estruturar muito bem, principalmente a médio prazo, estruturar muito bem um fluxo para colocar essa audiência dentro desse fluxo e ela vai estar muito mais preparada quando chegar no final dessa etapa, no fundo do funil. Então, você pode trabalhar um funil paralelo junto com uma estratégia de venda para público frio e isso também dá muito certo. A questão é que o outbound marketing é o contrário do inbound marketing. Já o inbound marketing é uma tradução literal para o português. Em uma tradução literal para o português, poderia ser chamado de marketing de entrada. Mas também tem sido conhecido por alguns como marketing de atração. Trata-se de uma estratégia que rompe com os antigos conceitos de marketing e traz uma nova visão de trabalho que se baseia em ganhar o interesse das pessoas. Foca nisso aí, interesse, atenção, interesse. E fazer com que os seus potenciais clientes te encontrem e te procurem. Hoje em dia, você está brigando pela atenção das pessoas, né? Você está concorrendo com outras pessoas para chamar a atenção de alguém. E isso é muito valioso. A atenção da pessoa é muito valiosa, né? E o inbound marketing ele vem exatamente para poder fazer com que você consiga atrair essas pessoas com conteúdo de valor e não com uma venda. Para no momento certo, você fazer a sua oferta. Então, quando você cria conteúdo, distribui conteúdo, quando você cria vídeos informativos sobre um produto, um serviço, vídeos educativos, vídeos dentro do YouTube, faz um podcast, faz um post, você está trabalhando o inbound marketing, ok? Agora, tome nota sobre a base do inbound. O primeiro contato que um prospect precisa ter com a sua marca, empresa, serviço ou produto, não deve ser uma abordagem de venda.
Eu coloco sempre um asterisco aqui porque é possível vender para público frio. A estratégia de funil perpétuo se baseia também em você vender para quem não te conhece, embora você trabalhe paralelamente com funil, ok? Mas você impactando a pessoa com um conteúdo de valor, que chame a atenção dessa pessoa, que faça ela se conectar com o seu negócio, você vai estar estruturando muito bem aquele caminho que eu disse, aquele trajeto, que é fazer o usuário ele conhecer a sua marca, o seu produto, saber que você sabe sobre determinado assunto. Por exemplo, se você cria uma campanha para trazer as pessoas, né, para o seu Instagram, aquilo ali a médio prazo pode trazer retorno. Você tem um custo para poder trazer essa pessoa. Essa pessoa vai te seguir. Você começa a publicar no Instagram frequentemente conteúdo, em algum momento ela vai sentir, vai considerar comprar de você, desde que você consiga quebrar as objeções, mostrar que seu produto é bom, que é melhor do que a concorrência, que você é uma autoridade ou que você domina aquilo que você está vendendo, né, que o produto é bom ou que o serviço ele é um ótimo serviço. E aí eu vou fazer a seguinte história, né? A seguinte metáfora, eu diria que é metáfora, mas é uma ilustração, tinha me fugido a palavra, uma ilustração para você entender como é que funciona todo esse processo de funil com algo bem mais real dentro da nossa realidade. Imagina que você está numa cidade, eu sempre dou esse exemplo, você está no centro de uma cidade, você está passando, e aí, em frente a uma loja de tênis, tem um vendedor, ele te interrompe ali, olha, ele te interrompe, e aí ele fala assim, ó, tá vendo esse tênis aqui? Esse tênis é ótimo, ele custa R$200, tá numa promoção, ele custa 300, você pode pagar R$200 hoje, ele vai te ajudar bastante. Putz, você tá andando ali, cara, você vai se sentir invadido, você não vai gostar daquilo ali. Pode ser que alguém compre? Pode, né? Quer um exemplo? Quem vende chip. Chip da Oi, da TIM, da Vivo, da Claro, você nunca viu isso? Você acha que os caras ficam vendendo dessa forma porque eles não têm nada para fazer? Eles fazem isso porque dá certo. Agora, imagina quando você faz toda uma estrutura de funil para trazer o cara certo, né, para poder comprar o seu produto depois de ele ter passado por todo esse trajeto. Quer um exemplo? O mesmo exemplo do vendedor de tênis. O cara que trabalha lá naquela loja de tênis, só que agora ele não está vendendo tênis. Você está passando ali em frente e ele está em cima de uma mesa, dando uma aula para as pessoas. Você tem escoliose? Ah, você tem escoliose? Então, olha só. Quais são os tênis que vão ajudar você nessa sua escoliose? Esse tipo de tênis aqui é bom para esse formato de pé. Esse tênis ele pode ser utilizado para correr, pode ser utilizado para caminhar. Esse tênis aqui ele vai fazer uma correção do seu problema, vai te ajudar, não vai deixar piorar. Impacto e tudo mais, ele tem um gel que não sei o que, ou seja, imagina melhor ainda, esse vendedor ele contrata ali uma fisioterapeuta que vai ficar com ele também dando uma aula ali, dizendo como que você escolhe um tênis de acordo com o seu problema. Você tem escoliose, você tem problema hérnia de disco, problema na lombar, problema no nervo ciático, ou seja, se você é corredor, quais são os melhores tênis? Se você gosta de caminhar, tem um tênis especial para caminhada? Tem tênis especial para quem tem um joanete, para quem tem unha encravada? Imagina se o cara está ali explicando tudo isso de acordo com as suas necessidades. E aí depois que ele deu uma aula para você, ou que ele explicou para você sobre como que ele tem a solução, ou melhor, como que você tem uma dor, que às vezes você nem sabe, ou que você nem se lembrava daquilo, ele vai falar o seguinte, ó, tá vendo? Eu já sei o que é importante para você, o meu é o melhor, vamos ali na loja que eu vou te apresentar um tênis para você comprar que vai resolver esse seu problema, vai resolver essa sua dor. Caramba, cara, o cara vai dar muito certo. Eu não sei como é que ninguém fez dessa forma, porque isso tende a dar muito certo. Né? Então você educa a pessoa, você não está vendendo direto, mostra para ele como que você vai atender essa dor, essa necessidade específica, quebra as objeções, analisa a sua persona para saber quais são as objeções, quebra essas objeções e depois sim você vai fazer a sua oferta para poder vender o seu produto. E aí você vê que você coloca o cara dentro de um trajeto. Agora, de todo mundo que estava lá assistindo aquela apresentação daquele vendedor, daquela fisioterapeuta, obviamente que não vai ser todo mundo que vai comprar, porque é um funil. Então o funil ele tem aquela boca larga em cima e no final é pequenininho, porque entra muito mais gente do que efetivamente compra, ok? Só que no Facebook Ads, por exemplo, todo mundo que chega ali no topo, como os públicos eles são públicos que você pode reimpactar essas pessoas com remarketing
de acordo com as retenções, ou seja, quem acessou seu site até 180 dias, se envolveu com o Instagram, com um vídeo, 365 dias, ou seja, você vai ter oportunidades ou de vender ou de colocar o cara dentro de uma outra jornada até que ele venda. Então, de repente, você faz uma aula, chama o cara, depois abre e venda, o cara não compra. Daqui a um mês você pode chamar ele para uma outra aula, para um evento específico, oferecer para ele um e-book, ele vai baixar, aí assiste uma outra aula e depois ele compra. Você está educando esse usuário e dentro dessa trajetória você está trabalhando muito bem para poder preparar esse usuário até o momento que ele vai comprar de você. Ok? Temos aqui o seguinte exemplo do funil. A primeira etapa do funil são os visitantes. Depois você tem leads, ou seja, ele deixa de ser um visitante para se tornar um lead. E depois oportunidades e depois vendas. O que acontece aqui quando ele está lá no topo do funil, né, em visitante? É um momento de aprendizado e descoberta. Né? Ele não sabe que ele tem um problema, né, que ele tem uma dor. Ou talvez até saiba, mas ele não está buscando isso. E de repente você mostra um conteúdo para chamar a atenção dele. E aí você vai trabalhar em cima dessa dor que já deve ser analisado com o estudo da sua persona. Depois que ele vira lead aqui, ele vai ter o reconhecimento do problema. Né? Ele identificou a dor e ele quer uma solução. Depois ele vai considerar a sua solução, ele vai começar a avaliar soluções, inclusive de concorrentes, para poder ver qual é o melhor. Então, por isso que aqui, trabalhar quebra de objeção, provas sociais, ajuda bastante quando você tem os usuários nessa etapa. Então, você consegue quebrar essas objeções e mostrar que o seu produto é melhor, né? Fazer aquela oferta irresistível, e aí sim, o usuário ele vai decidir comprar de você ou ele pode não decidir comprar de você e comprar do concorrente. A questão é que você coloca o usuário dentro de uma jornada. Esses dois itens aqui também são chamados de topo de funil. Aqui nós temos meio do funil e aqui embaixo fundo do funil. Mas acabou? Você acha que acabou aqui? A jornada acaba quando o usuário... Bom, quando o usuário não compra, é óbvio que não acaba. Você tem que continuar se comunicando com a sua audiência, seja por e-mail, seja por anúncio, seja no seu Instagram, ou no Telegram, no WhatsApp. Se você trouxe o cara, pegou o cara, você tem que continuar conversando com ele, com conteúdo. Conteúdo. Depois você coloca o cara em uma nova jornada ou você faz uma oferta para esse cara. Mas não acabou, porque o funil ele vai muito além da compra. Você tem a fidelização, você tem a pós-venda, principalmente se você tem outros produtos ou se você tem evolução do produto que você tem. Se você trabalha com recorrência, se você tem uma boa estrutura de LTV, que é Lifetime Value, ou seja, vender outros produtos para a mesma audiência. Ou se você tem um produto, esse produto ele é atualizável, né? Todo ano você está melhorando esse produto. Então, depois que ele compra, você tem todo um trabalho que você tem que fazer. Né? Pesquisa, coloca esse cara no Telegram, no WhatsApp, num grupo, se comunica, faz lives. Né? Isso é extremamente importante e ele faz com que o usuário ele possa considerar depois de novo comprar a atualização de um produto ou comprar outros produtos. Principalmente quando você trabalha uma esteira de produtos. Né? Então, depois você tem que tentar vender outros produtos para esse usuário. Né? E o usuário que já compra uma vez, ele está muito mais propenso a comprar de novo, desde que ele goste do seu produto ou do seu serviço. Agora que você já sabe o que é funil de vendas, vamos em frente.